Hi everyone, welcome to Smart Cities, Happy Citizens World Summit 2025, Future Cities, Overcoming Challenges. My name is John, I'm from Brazil and I have been living in China since 2016. I'm the founder and business director of ODM Pacific, helping global customers to do business with Chinese suppliers. And today I'm going to be sharing some strategies on how to do so and set up your business for global success. From now on, I will be speaking in Portuguese, and the presentation will be all written in English. So for you, English-speaking person, you can just read the presentation and also the subtitles. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. A partir de agora eu vou fazer toda a apresentação em português. Os slides estarão em inglês para que o público no exterior também possa acompanhar ou pela legenda nos vídeos e vocês vão poder entender pela minha fala. O meu nome é John Leal, sou fundador da ODM Pacific. Desde 2016 estamos na China, ajudando empresas ao redor do mundo a fazer negócios com a China. E hoje a apresentação é justamente sobre isso. Estaremos compartilhando aí algumas estratégias para que você possa obter o maior sucesso nas suas negociações. Se você é empresário, provavelmente já pensou em importar da China. Se ainda não pensou, está na hora de rever seus conceitos. A China é a fábrica do mundo e por isso se tornou o berço de inovações e novas tecnologias. Foi-se o tempo que só se encontravam aqui produtos baratos e de baixa qualidade. Há muito tempo, grandes marcas como Apple e até grifes famosas têm seus produtos fabricados aqui na China por conta da vasta cadeia de suprimentos que torna o processo muito mais eficiente, proporcionando produtos de alta qualidade a preços imbatíveis. A ODM Pacific conta com colaboradores brasileiros e chineses desenvolvendo produtos na China há 10 anos em mais de 50 categorias. A nossa equipe local faz a verificação de idoneidade dos fornecedores e a nossa equipe técnica faz a seleção dos fornecedores mais qualificados, com o melhor custo-benefício, com base nos requisitos técnicos de cada cliente. Se você, assim como qualquer empresário que se preze, deseja alavancar os seus negócios importando diretamente dos fabricantes aqui na China, garantindo segurança e qualidade, não perca mais tempo e entre agora em contato com a gente. Então, a primeira coisa que o pessoal pensa, né, ao considerar a importação da China é como que eu vou controlar a qualidade e será que realmente a gente consegue produtos com bom preço e boa qualidade? Então, o segredo está justamente em encontrar esse equilíbrio, né? É claro que é possível encontrar produtos de alta qualidade aqui com bom preço, mas não é tão simples e trivial quanto parece. Então, aqui espero que com essa apresentação vocês possam aprender um pouquinho aí com a nossa experiência para facilitar esse processo. O primeiro passo é definir detalhadamente as características técnicas do produto que você procura, tanto características como quantidade, acabamentos, certificações necessárias, se você precisa de embalagem customizada, manual, todos esses pequenos detalhes parecem que são mínimos, mas na verdade eles afetam bastante o preço. O segundo passo seria você iniciar a pesquisa de fornecedores. Aqui, né, existem dois principais meios online. Essas são as principais plataformas aí hoje em dia que eu recomendo utilizarem. Ou offline, que é vindo para a feira aqui na China. Uma das maiores ali nessa foto é a Canton Fair, da qual eu já participei 12 vezes. Então eu coleciono ali os broches, né, de cada feira com muito orgulho. Então a gente está até planejando aí uma comitiva na próxima feira em abril. Então se você tiver interesse em vir conosco aqui para a Canton Fair de abril do ano que vem, entre em contato com a gente. O terceiro passo seria fazer uma verificação de idoneidade desses fornecedores. A nossa equipe chinesa aqui faz uma consulta na base de dados para verificar se o fornecedor ele é uma fábrica mesmo, se ele é um intermediador, qual o tamanho da empresa, capital social, funcionários registrados, se eles têm algum processo judicial ou de infringimento de patente ou até dívidas. E aqui nós eliminamos qualquer risco de golpe praticamente. Após selecionado os fornecedores confiáveis, é hora de mandar os RFQs, né? Request for Quotation.
Então, nós temos o nosso template que facilita muito, né, essa solicitação de cotação, e nós enviamos aí, através de vários canais, a solicitação para cotação dos fornecedores. Bom, após enviar os seus RFQs, você deve começar a receber algumas respostas e esteja preparado, porque você vai receber coisas desse tipo aqui, cotações ali com várias informações faltando, às vezes até escrita à mão. Então você já começa ali a eliminar alguns fornecedores que obviamente não estão qualificados aí. E enquanto você já recebeu várias cotações, também tem aqueles que são bem enrolados, não respondem. Você manda mensagem, manda e-mail e eles falam que vão responder no dia seguinte e nunca vem a cotação. Então você já começa a eliminar aí esses tipos de fornecedores. Então esses foram apenas aí 2 exemplos de tipos de fornecedor a serem evitados, né? E aqui eu listo mais algumas dicas, né? Então evitar aqueles que mandam informações insuficientes ou que demoram muito para responder. Evitar aqueles que usam um e-mail diferente do domínio do site. Tem vários golpes que acontecem assim, às vezes o nome é muito parecido, mas não é o mesmo. E fornecedores que também são muito grandes para o tamanho do seu pedido inicial. Mesmo que você consiga comprar deles, geralmente o preço vai ser muito alto ou eles não vão te dar devida atenção, então é melhor procurar o fornecedor que te veja como um bom cliente para eles também. Então dê preferência a fornecedores que respondem rapidamente, com informações claras, que se esforçaram para preparar um site, catálogo e que tenha consistência né, em todos esses canais aí, questão de marca, nome da empresa, na fatura principalmente. E de preferência, como eu falei, a empresas menores, porém organizadas. E que falem quando não sabem alguma coisa e falam, vou verificar com o meu time de engenharia e te respondo depois. Então, honestidade para mim está sempre acima de tudo. E eu adoro fornecedores que aceitam criticismo e estão dispostos a melhorar o produto, sabe? Isso para mim tem um enorme valor. Bom, depois que você já eliminou os fornecedores ruins e selecionou aqueles que parecem ser à altura das suas expectativas, aqui você precisa, o próximo passo, entender profundamente as especificações técnicas do seu produto para que você possa comparar banana com banana. Então aqui eu cito um exemplo de um fabricante de refrigerador que a gente trabalha, que na cotação dele até tem vários itens, são 23 itens listados ali, mas a gente trabalha com muito mais do que isso. Então nesse tipo de produto aqui, o nosso RFQ ele conta com 85 características do produto. Quando a gente manda isso para os fornecedores, eles já sabem que a gente entende do assunto e eles vão com certeza apresentar a melhor oferta, porque não tem espaço para enganação aqui, né? A gente vai poder comparar a fundo ali a especificação técnica de cada fornecedor para comparar banana com banana e saber aonde que está, né, indo o valor do nosso dinheiro para garantir ali a melhor qualidade pelo melhor preço. Então agora que você já recebeu as cotações bem detalhadas, é hora de fazer a negociação de preço aí com os seus fornecedores para selecionar a melhor opção e seguir em frente com o seu pedido. Agora aqui vão algumas dicas bônus aí para você criar um bom relacionamento com o seu fornecedor. Primeiro, use uma comunicação simples e clara, não complique. Às vezes você falando inglês, ele também fala inglês, mas ainda assim tente falar um inglês simples para evitar falhas de comunicação. Facilite também a vida do fornecedor. Quando você tem pedidos de customizações ou melhorias no produto, tente entender também o lado dele, né? Às vezes o fornecedor não quer investir em ferramental, que sai caro para poder atender um pedido que às vezes de um cliente que ele não sabe, né, se vai ser um longo prazo ou não. Compartilhe ideias para melhorias, isso é muito bem visto por fornecedores, eles adoram receber feedback, ideias de novos produtos e é claro, a gente recomenda, claro, se você tem uma ideia muito diferente, inovadora, que faça o registro desse IP aqui na China para proteger, né, a sua ideia. Facilite também o processo produtivo, isso a gente pode ajudar, né, DFM, que é Design for Manufacturing, né, então desenhar o seu produto
de forma que facilite a produção. Então isso é muito importante e os fornecedores vão te receber muito bem se você tiver essa visão. Trabalhe junto com os fornecedores em redução de custo, isso é bom para os dois lados. Tente concentrar os seus pedidos em um pedido só, ao invés de fazer vários pedidos pequenos. Isso facilita e reduz custo. E evite ficar especulando muito. Quando você começa a fazer muita pergunta de preço de um produto depois de outro, o fornecedor acaba se cansando e parando de responder esse tipo de cliente. E seja honesto com o preço-alvo. Caso o fornecedor pergunte, não tente blefar e dar um preço impossível que eles vão te ignorar. Planeje e avise o fornecedor com antecedência sobre pedidos para que ele tenha tempo de planejar a compra de material e te atender sem uma correria louca no final das contas. E também o mesmo vale aí para inspeções e embarques, avise com o máximo de antecedência. E negocie os termos de pós-vendas, né? Se você precisa de peças sobressalentes, termos de garantia, é bom negociar tudo isso o quanto antes. E, of course, né? Claro, honre os seus pagamentos e as suas datas de embarque. Não fique protelando, mesmo que o fornecedor já terminou a produção e já está tudo pago. Tem, às vezes, clientes que ficam protelando o embarque e isso acaba atrapalhando no armazém do fornecedor, então tente cumprir com o combinado. E aqui uma dica extra aí, lembre datas importantes. Se você souber os feriados importantes na China e mandar mensagens de good wishes, como fala em português, enfim, os fornecedores vão ficar muito felizes com as suas mensagens. E se você vier para a China, traga um presentinho, alguma coisa típica da sua cidade. Isso é a cereja no topo do bolo. Bom, pessoal, essas dicas todas são muito valiosas, mas ainda tem muitas pessoas que têm um grande receio de importar da China e com razão. O maior medo de todos os empresários quando se fala em fazer importação da China é sempre o mesmo, que é levar um golpe. Infelizmente isso acontece. Nós temos relatos aí de pessoas que vieram até nós, não são nossos clientes, tá? Bom ressaltar, mas que vieram nos procurar porque compraram diretamente de alguns fornecedores. O primeiro pedido chegou ok, o segundo chegou ok. No terceiro, quando o cliente pega confiança e faz um grande pedido, o fornecedor acaba desaparecendo com o dinheiro e é muito difícil reaver isso. Em alguns casos, os clientes relataram ali prejuízos de mais de R$1 milhão. Então é para isso que nós estamos aqui na China. Felizmente aí nós podemos bater no peito com orgulho que em 10 anos aqui na China nunca tivemos nenhum problema. Isso porque nós tomamos todas as medidas possíveis para evitar esse tipo de problema. Então conte com a gente. Mas não se preocupe, né? Para isso que nós estamos aqui. Então a partir de agora eu vou apresentar um pouquinho mais sobre a nossa empresa e como a gente trabalha, ok? Bom, a ODM Pacific está na China há quase 10 anos e nós somos aí o seu parceiro de confiança para desenvolvimento de produto aqui na China, e eu vou explicar adiante um pouquinho sobre o meu background e sobre a empresa para que você entenda o porquê nós somos a escolha certa para te ajudar. Bom, então vamos lá. Aqui primeiro uma apresentação sobre o meu histórico aí de vida, formação e como que eu cheguei até aqui. Eu sou formado em engenharia mecatrônica, trabalhei na Renault, primeiramente aí na área de design de motores, então eu era projetista de peças de bloco de fundição de alumínio, peças de injeção plásticas. Depois eu passei para a função de gerente de projetos ali, fazendo a ponte entre o marketing na França e o time de engenharia no Brasil. O nosso departamento fazia a compra dos carros da concorrência, nós fazíamos a avaliação de todos os aspectos do carro para balancear custo com os USPs, né, os Unique Selling Points, ou os argumentos de venda de cada carro, para garantir que a gente atingisse as metas do marketing. Após um pouco mais de 3 anos trabalhando na Renault, eu fui para a Electrolux de 2014 até 2016, e esse é o portfólio de produtos aí que eu desenvolvi aqui na China. Eu vim para cá em janeiro de 2015, passei o ano inteiro viajando a China toda aqui, conhecendo fornecedores, fazendo auditoria de fábrica,
auxiliando no desenvolvimento do produto, parte técnica de engenharia, pós-vendas, controle de qualidade, validação de design e assim por diante. E aí eu identifiquei uma grande necessidade de várias empresas de ter funcionários com essa experiência baseados aqui na China, ao invés de ficar viajando todo mês para cá, né, por que não ficar aqui? Foi aí que eu saí da Electrolux e fundei a ODM Pacific. Então, desde 2016 eu moro aqui na China, fundei a ODM Pacific em abril e nós já temos aí mais de 300 projetos lançados globalmente, mais de 4.000 fornecedores em carteira e mais de 500 fábricas auditadas. Já em 2016 eu comecei a participar de alguns eventos e fui ficando conhecido aqui na região, principalmente na cidade de Foshan, Guangzhou, Shenzhen, e fui convidado a dar algumas palestras, né, sobre International Trading, e eu gosto muito de fazer isso para poder contribuir, né, ajudar as fábricas a expandirem os seus negócios, atingindo mais clientes fora da China. Aqui foi mais uma palestra sobre marketing que eu dei aqui na cidade. Essa palestra eu recebi bastante feedback positivo, que me deixou muito feliz e me motivou a seguir adiante fazendo mais palestras. E mais recentemente eu dei uma das maiores palestras que eu já fiz presencialmente com essa empresa X-Transfer que me convidou para também ajudar empresários a fazerem melhores negociações com fornecedores chineses. E então esse ano eu comecei a gravar alguns vídeos aí postando dicas para os fornecedores de como fazer melhores negócios aí, como melhor atender os clientes estrangeiros, né, aqui na China. Isso foi muito legal e eu comecei a receber bastante visibilidade. E com isso eu comecei a receber bastante visibilidade, até que um vídeo viralizou aqui na China e eu recebi vários convites para dar entrevista em jornais aqui, apareci aqui no canal oficial da Canton Fair, esse jornal Shenzhen Daily e o China Daily a nível nacional e até a CCTV aqui embaixo, que é o principal jornal aqui na China. E essa é a imagem da transmissão ao vivo na TV nacional aqui da China. Então eu tenho bastante orgulho disso. Agora vamos falar um pouco mais sobre a ODM Pacific e o processo, né, como nós trabalhamos. Então nós atendemos aqui desde a prospecção, né, de fornecedores, auditoria de fábrica, negociação de preço, desenvolvimento de produto, design, adequações do produto, gerenciamento de projeto, redução de custo e o terceiro passo que é o fulfillment, né, gerenciamento de supply chain, inspeções de qualidade e do pós-vendas. Aqui uma breve apresentação sobre a nossa equipe, né? Temos aí colaboradores tanto no Brasil como na China. Estamos aqui localizados na província de Guangdong, que é a província que mais exporta da China, com um PIB de 13,57 trilhões de yuan ou 1,9 praticamente trilhões de dólares, e é a província que mais exporta da China. E aqui nas cidades ao redor de nós, essas são as principais categorias que você encontra: materiais de construção, eletrodomésticos, iluminação, móveis, máquinas industriais, ferramentas e eletrônicos. E essas 5 cidades combinadas representam 70% do PIB de Guangdong, então nós estamos muito bem localizados. Aqui é uma foto da minha primeira Canton Fair em 2015 e da última, na verdade a penúltima aqui em abril de 2025. A de outubro eu ainda não atualizei essa foto. E antigamente eu mantinha esses catálogos aqui dos fornecedores, hoje em dia já é tudo digital, né? Então nós temos aí desenvolvidos produtos em mais de 50 categorias e aqui estão alguns exemplos. Então máquinas industriais, aqui você vê um exemplo de máquinas para a indústria alimentícia, máquinas de embalagem, fornos industriais também, produtos químicos, certificados aí até no nome da nossa empresa, móveis e materiais de construção, iluminação e material elétrico, eletrônicos e eletrodomésticos, peças automotivas, faróis, lanternas, displays interativos. Esses são projetos muito legais que vale a pena mencionar, principalmente esse daqui é uma tela de LED customizada em formato de guitarra, com uma câmera onde você consegue interagir e ver a sombra da pessoa ali na tela. Foi um projeto bem legal que a gente fez
para o Hard Rock Casino em Miami, e abaixo aqui uma outra guitarra ainda maior, de 8 metros, no Hard Rock Café em Atlanta. E finalmente aí indústria alimentícia e de bebidas, de alguns produtos que nós estamos importando do Brasil para a China. Aqui eu gosto de mencionar que nós, né, prestamos atenção dos detalhes aí do início ao fim, né, até o embarque do seu container, para garantir que tudo chegue nos conformes aí na porta da sua empresa. Bom, esse é o passo a passo de como nós trabalhamos, mas eu já dei a dica para vocês. Só tem um adendo aqui que após a seleção dos fornecedores, negociação de preço, nós fazemos aí a simulação dos custos de importação para indicar para os nossos clientes por quanto esse produto chegaria no Brasil, se são necessárias algumas certificações do Inmetro, Anatel, Anvisa, por exemplo, e, né, indicando que o produto se torna viável, nós partimos para a fase 2. A fase 2 consiste ali no suporte em customizações, né, gerenciamento de projeto, e nessa etapa aqui é muito importante, né, ter alguém aqui que entenda a cultura brasileira, né, as características técnicas do produto, próximo aos fornecedores, permite economize muito tempo aí, né, na comunicação e evitando problemas aí durante o projeto. Nós fazemos o gerenciamento do pedido, né, também para garantir os prazos e que a especificação do produto seja conforme solicitada, e a inspeção de qualidade. Após a mercadoria estar pronta, nós fazemos a inspeção seguindo a norma ISO de nível aceitável de qualidade, para garantir que por amostragem você não tenha nenhum problema aí com a sua compra. E claro, damos todo o suporte aí no pós-vendas. Então, em resumo, as vantagens aí de trabalhar conosco, você pode economizar tempo, obviamente, porque combinando a nossa expertise em desenvolvimento de produto com a experiência do time local aqui, a gente consegue selecionar melhores fornecedores e fazer melhores negociações, garantindo aí o melhor preço, economizando seu tempo também, né, com o nosso gerenciamento de projeto e entendimento do mercado local, e para que você possa focar aí no crescimento do seu negócio. Agora aqui eu gostaria de ressaltar as oportunidades que eu vejo aqui, especialmente para o Smart Cities, Happy Citizens World Summit. Então, apresentando um pouquinho mais aí sobre a cidade de Foshan, é a cidade ideal aí para materiais de construção. Então aqui tem um mapa da cidade de Foshan e você vê que todas as indústrias aqui, elas têm seus polos específicos, né? Então essas são as categorias principais que você encontra aqui em Foshan. E aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho da indústria de Foshan, com um PIB de 183 bilhões de dólares, ela é a 17ª maior PIB da China, com uma população de 9,6 milhões de habitantes. Se Foshan fosse uma cidade brasileira, ela estaria em segundo lugar, apenas atrás de São Paulo, e se fosse um país na América do Sul, estaria em sexto lugar, na frente de Equador, Venezuela, Uruguai, Bolívia e Paraguai. Então Foshan é uma cidade muito rica e muito desenvolvida. The global home furnishing industry looks to China. The Chinese home furnishing industry looks to Foshan. Where there is home, there is made in Foshan. Foshan Home Furnishings rank top across many market segments and are sold globally. Foshan Home Furnishing industry is worth over 1 trillion RMB. Foshan answers its mission to realize people's aspirations for a quality life, allowing each segment of the industry to unleash its fullest potential. The Made in Foshan IP will help accelerate growth and the development of a platform, an ecosystem for Foshan's home furnishing industry, evaluating brands and paving the way for integrity upgrades and innovations. This move marks a milestone in the history of the home furnishing industry in China. To go fast, go alone. To go far, go with others. Bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. E eu deixo aqui um convite, caso vocês venham para a China conosco em abril, ou se vocês venham por conta própria,
sejam muito bem-vindos aqui ao nosso escritório tomar um café com a gente. Aqui estão os meus contatos. Você pode escanear esse QR Code, é um V-Card, aí você vai encontrar os links para nossas mídias sociais, o Instagram, o LinkedIn, e você pode salvar com um clique apenas o meu telefone e e-mail aí na sua agenda. E eu espero seu contato e desejo bons negócios com a China. Até o próximo.